relevantes na semana. Um no dia 6, outro no dia 9. Então, o CSHG Logística, que é o HGLG11, administrado e gerido pelo Credit Suisse e Reding Grifo, CSHG, e que tem 343.538 cotistas. Primeiro, no dia 6, o fundo anunciou que pagou lá a segunda parcela pela aquisição de uma fração de 9,4% do galpão HGLG Itupeva G200, que foi anunciada no dia 31 de março. Deixa eu trocar assim, fica melhor. E referente a uma taxa de sucesso devido aos parceiros no empreendimento. Então você deve se lembrar, a gente falou disso aqui, se não me engano, teve até entrevista com o Bruno Margato explicando. Era um galpão lá que foi construído em parceria, né, com uma empresa parceira, e que tinha uma taxa de sucesso para eles caso o galpão fosse alugado até uma determinada data e tal, enfim, deu tudo certo, e os parceiros então receberam essa taxa de sucesso em novas cotas da sociedade entre a HGLG, a SPE, né, Sociedade de Propósito Específico, a HGLG e a empresa parceira. Eles viram sócios em uma empresa, uma sociedade de propósito específico, cujo propósito é construir o galpão, entregar ele funcional. Então, a taxa de sucesso foi paga da seguinte maneira: essa empresa fez um aumento de capital de 9,40% e só os parceiros receberam as novas cotas, sendo o HGLG, né, ficando diluído. E aí, o HGLG foi lá e comprou essas novas cotas do aumento de capital e se torna, assim, novamente dono de 100% do imóvel e dá liquidez, né? Porque a taxa de sucesso, muito provavelmente, o sócio parceiro lá, ele quer em dinheiro e não em cotas. Isso tudo já tinha sido explicado, inclusive que o fundo pagaria, né? Compraria essas novas cotas do aumento de capital. E o fato relevante do dia 6 é que foi feita o pagamento da segunda parcela, não a última, mas o pagamento da segunda parcela da aquisição dessa fração. Então ela foi anunciada lá no dia 31 de março. Com a parcela de agora, de 4 milhões, que foi paga no dia 6 de junho, o fundo recebe a escritura da fração e torna-se dono de 100% do imóvel novamente. O preço equivale a R$ 2.141 o metro quadrado. E ainda restam pagar duas parcelas, uma de 5 milhões em até 60 dias contados desta data em tendas, do dia 6/6, né? E outra de 5.130 até o dia 5 de dezembro de 2023. Então, esse é o primeiro fato relevante da semana do HGLG, nenhuma novidade, tudo isso já antecipado, já contado nos relatórios gerenciais, tudo muito bem explicado, foi só o pagamento de uma parcela. Bom, e o fundo, ele está grande, ele faz muitos negócios, ele compra, ele vende, e ele tinha uma parcela a receber. E aí, então, no dia 9 de junho, veio o segundo fato relevante do HGLG, dizendo que o fundo ajuizou uma ação de execução contra os compradores de empresa do fundo que detinha 3 galpões em Extrema. Essa operação foi anunciada em 21 de maio de 2021. Então o fundo vendeu, né, também uma SPE, uma empresa que tinha 3 galpões do fundo em Extrema, o fundo vendeu indiretamente então os 3 galpões, vendendo as ações da empresa, em maio de 2021. E tinha lá, o valor era de 90 milhões e seria recebido em várias parcelas. Essa última parcela, que venceu dia 31 de maio, no valor de 10 milhões, o fundo não recebeu. Então, desde a venda, em maio de 21, o fundo recebeu todas as outras parcelas, que totalizaram 80 milhões de reais, 80 milhões e 47 reais, restando essa última de 10 milhões em 31 de maio, porque o valor total anunciado da venda foi justamente de 90 milhões e 47 reais. Então, os compradores pagaram tudo certinho até agora. E nessa última de 10 milhões, que venceu no dia 31 de maio, não pagaram. A ação de execução foi proposta contra a compradora e contra os veículos que a controlam, seus fiadores e devedores solidários na transação. Então, o que aconteceu aí? No dia 31 de maio era para cair, não caiu o pagamento. A partir do dia seguinte, a ação de execução veio no dia 9, o vencimento foi no dia 31. Então teve esses dias todos até entrar com a ação de execução. Muito provavelmente, não sei, mas muito provavelmente
tentaram resolver o problema antes de entrar com uma ação de execução, certo? E acabou que no dia 9, que eles anunciam, entramos com a ação de execução já com todas as garantias, né? Fiador, tudo. Todo mundo está arrolado nessa ação de execução para, evidentemente, receber o que é direito do fundo, 10 milhões de reais. Eu dei uma olhada no fato relevante lá de 2021 e foi uma venda excepcional, com uma TIR que beirou 200% e tal. Então, vamos imaginar que, na pior das hipóteses, o fundo não receba os 10 milhões. A TIR de quase 200% vai, sei lá, vou chutar aqui, vai para 130%, 140%. Quer dizer, ainda seria um ótimo negócio, mas não é o que vai acontecer, né? Tem uma ação de execução justamente para ir atrás dos valores. Ninguém vai abrir mão disso. Mas sabe lá quanto tempo vai demorar para receber. Às vezes, a ação de execução é o incentivo maior que o devedor tem, né? Ele fala, bom, vamos pagar e resolver esse problema, tentamos resolver na conversa e tal, pedimos mais um prazo, não conseguimos, não sei, vamos pagar logo e resolver esse problema. Ou então, começa uma ação que pode durar um bom tempo, né? Ação, recurso, aquela coisa toda do judiciário brasileiro. Mas acredito eu que o fundo vai receber esses 10 milhões se a gente considerar que, além dos devedores, tem lá veículos que controlam, então tem outras empresas arroladas aí nessa ação, os fiadores e os devedores solidários na transação, ou seja, vai aparecer esse dinheiro. Quando vai aparecer esse dinheiro é que é a grande questão aqui. E aí, quando o fundo receber, o certo é a gente conhecer uma nova TIR, né? Porque lembra, como eu sempre falo, a taxa interna de retorno, ela considera o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, se era para receber dia 31 de maio, vai receber 2 meses depois, diminui a TIR, por mais que tenha recebido tudo. Se recebe com multa e juros, tal, de repente aumenta a TIR, né? Se o atraso no tempo contra o que entra adicionalmente a 10 milhões, se uma coisa compensa a outra, de repente até aumenta a TIR. Então, o importante é, quando o fundo receber, a gente ter essa confirmação, ter o fato relevante e ter o novo cálculo da taxa interna de retorno. De qualquer maneira, sem amenizar uma situação desagradável, que é não receber, o negócio, mesmo sem esses 10 milhões, seria um bom negócio para o fundo e eventualmente, e consequentemente, para o cotista, né? Agora, acontece isso bem na oferta pública, tá? Uma situação que 10 milhões de reais em um fundo de 3 bi e pouco, que está prestes a chegar a 5 bi e pouco, talvez nem pelo tamanho, né, que é 10 milhões em razão a isso, nem fosse caso de um fato relevante, né? Acho que muitas vezes acontece no HGLG, num fundo desse tamanho, de não receber um aluguel, atrasar uns meses de aluguel, isso aí nem é comunicado via fato relevante pelo tamanho do impacto em relação ao tamanho do fundo. Mas a gestora foi lá e comunicou. Acabou sendo bem na semana do direito, do exercício do direito de preferência. Aí não tem jeito, vai sempre ter gente que vai dizer, esperaram, o cara já sabia, devia ter comunicado antes e tal. E isso é algo que eu sempre perguntei para tudo quanto é gestor, qual é o momento de comunicar uma situação, um problema e tal. E, em geral, os gestores vão comunicar a hora que ele vê que não tem outra... Pô, atrasou um dia, 2 dias, pensa num fundo de CRI, atrasou 1, 2, 3 dias. Vai lá, senta, conversa, então, você quer mais um pouco de prazo? Vamos colocar um pouco mais de juro e tal. Se a situação ainda não é fática, assim, ó, temos um problema, não recebemos e não vamos receber, é que quando o fundo fala, ó, entramos com uma ação de execução, é que do outro lado o devedor falou, não vou pagar, ou porque eu não tenho, ou porque eu não quero, mas não vou pagar, né? Então, esgotou a negociação, esgotou a tentativa de resolver isso sem ser pela via judicial. E aí entenderam que o momento do início da ação de execução era o momento de comunicar isso. Enfim, espero que não atrapalhe o fundo, e muito menos que não atrapalhe a intenção de quem pretendia investir e efetivamente investiu na oferta pública. Acredito eu que uma questão de 10 milhões que não está perdida, muito pelo contrário, né? Não é algo tão relevante assim para o HGLG, mas essa coincidência de ser durante uma oferta pública, ser divulgado lá nas datas de
de fazer a liquidação, o pedido lá dos direitos de sobra, tal, acaba sendo uma coincidência chata em que muita gente não vai acreditar que é uma coincidência e vai falar que não, que devia ter divulgado antes. Bom, todo mundo acompanha fatos relevantes e todo mundo acompanha muitos outros canais de divulgação e tal, e sabe da qualidade da gestão do Credit Suisse e de como a transparência é um ponto muito importante para toda equipe. O Augusto geralmente é quem fala a respeito disso nas entrevistas, no próprio curso que a gente já fez juntos e tal. Não há dúvida de que a transparência e a constância dessa transparência, quando a notícia é boa, quando a notícia é ruim, é um pilar importante no Credit Suisse. Eu acredito que isso foi mantido e respeitado como sempre. Se divulgaram agora, é porque esgotaram as tentativas de tratativas de resolver antes de entrar na justiça. Isso está na minha cabeça, tá? Isso é a minha opinião sobre o que aconteceu. Aí cada um vai ter a sua, e você tem todo o direito de deixar seus comentários, discordar e tudo mais. Mas foram esses, então, os dois fatos relevantes. Um super comum, de um impacto pequeno, o outro de um impacto de valor também, não é tão grande em relação ao tamanho do fundo, mas acabou tendo essa coincidência das datas aí, e que certamente tem potencial de gerar algum burburinho, algum comentário. A oferta tá chegando ao fim, tem tudo para ser um grande sucesso, colocar lá o 1,5 bilhão e com isso o HGLG se tornar o maior fundo de tijolo dos fundos de varejo do mercado, né? Muito bom ver um fundo chegando a 5 bilhões, espero que logo outros cheguem. Quem vai ser o maior, isso é menos importante. O importante é que os bons e grandes fundos vão crescendo, se consolidando e se tornando cada vez mais diversificados, mais ágeis, apesar do tamanho, em conseguir girar e renovar seu portfólio, e principalmente, óbvio, gerar resultados constantes para nós, cotistas, investidores e investidoras, né? Sendo um fundo de tijolo, que a gente espera aquele famoso resultado harmônico, rendimento na conta todos os meses, com esses impactos. Veja o quanto o crescimento é importante, né? Como o tamanho é relevante num fundo imobiliário. Se 10 milhões é algo que não é um impacto tão grande num fundo de 3,5 bi, que dirá num fundo de 5 bi de patrimônio, e assim por diante, né? Então, o tamanho é sim relevante. Bons fundos bem geridos, a gente torce para que cresçam mesmo e fiquem cada vez maiores. Eles vão levando mais dinâmica para o mercado de fundos imobiliários, para o mercado imobiliário, mais transparência, mais profissionalização para todo mundo.